Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai iniciar hoje a nossa aula de leitura sobre esse livrinho aqui, não sei se vocês estão vendo, chamado Os Miseráveis, do Victor Hugo. Meu livrinho está cheio de marcações aqui, né? Porque é um dos meus livros favoritos da vida. Fiquei muito feliz quando entrei em contato com essa leitura pela terceira vez. E, assim, vocês vão perceber que é um livro lindíssimo, é um livro belíssimo, que passa uma bela mensagem, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é um momento muito conturbado, um momento muito complicado, né? Que nós somos forçados a ficar em casa, nós professores tivemos que nos reinventar. Então esse livro ele é um sopro de esperança, um calorzinho no peito quando vocês estiverem lendo esse livro. Então assim, eu já mandei para vocês, né? Já mandei no nosso grupo a versão em PDF desse livro e a versão do Valci Carrasco, né? A tradução e a versão e a adaptação do Valci Carrasco. Por quê? Porque eu não encontrei o livro na íntegra em PDF. Eu imagino também que para vocês vai ser complicado conseguir uma cópia, ainda para a gente não se atrasar, porque a gente já está um pouco atrasado, levando em consideração que a turma começou tardiamente. Então eu resolvi botar lá a versão do Victor Hugo, não é a versão original, não é a versão na íntegra. Depois, no futuro, leiam a versão né, na íntegra e a versão maior, mas vamos lá. Então, gente, esse livro é do autor francês Victor Hugo, né, que é um dos principais nomes na literatura universal. Mesmo sendo autor francês, ele não é só, ele é um autor que pertence ao cânone literário, né? E ele foi escrito, né, em 1862, e o período literário é o romantismo, foi escrito na França e é um romance, meus caros. Então, assim, a gente tem aqui uma história sobre perdão, né? Se eu fosse né, classificar qual seria a temática desse livro, existem várias temáticas, existem temáticas educacionais, políticas, históricas, mas o foco desse livro realmente é o perdão, né? E assim, é uma leitura que vale a pena, vocês não vão se sentir cansados. Os personagens principais são o Jean Valjean, né, nosso protagonista. Nós temos a Cosette, que é a filha, né, adotiva do Jean Valjean. Temos a Fantine, que é a mãe da Cosette, que, né, em algum momento o caminho da Fantine e do Jean Valjean se cruzam, né? E o Jean Valjean vai ser o responsável por criar a Cosette, né? Nós temos o Javert, né? Que é o grande, digamos assim, antagonista da obra. Um dos, né? Porque existem vários. Vocês vão se dar conta que existem outros personagens que também podem se enquadrar como vilões ou antagonistas. Mas o Javert é aquele que vai confrontar diretamente o Jean Valjean, que é o protagonista da obra. Nós temos também o Marius, né, que é também um personagem importante, vocês vão ver depois. E nós temos o autor aqui, Victor Hugo, um cara super simpática, né? E aí, o Victor Hugo foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista, ativista pelos direitos humanos francês, né? De grande atuação política em seu país. É o autor dos Miseráveis e do Corcunda de Notre Dame. Lembram que passava demais na sessão da tarde aquele filme, aquela animação do Corcunda de Notre Dame? Então, baseado em outra obra do Victor Hugo. E em diversas outras obras clássicas de fama e renome nacional. Como eu falei para vocês, Victor Hugo pertence ao cânone, ou seja, ao suprassumo da literatura universal. Essa obra é pedida em vários vestibulares por ser justamente essa obra que faz a gente pensar a nossa humanidade, né? Quem somos nós enquanto seres humanos, até onde nós vamos, por amor, enfim. E ele é por conta disso, né? Por conta dessas múltiplas facetas que se apresentam na obra dele, por conta dessa questão, dessa história de perdão. E por falar de termos
também políticos, é que ele entrou para o rol dos principais autores clássicos. E aí o contexto histórico, né? O contexto histórico desse livro, a história passa-se na França do século XIX, entre duas grandes batalhas, que é a Batalha de Waterloo, né, 1815, e os motins de junho de 1832, que daqui resulta por 5 volumes na vida de Jean Valjean, um condenado posto em liberdade até sua morte. Em torno dele giram algumas pessoas que vão dar seus nomes para diferentes volumes do romance. Então, assim, o romance, gente, é estruturado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Assim, ó. Tem aqui o começo de tudo. E aí, depois... deixa eu ver. Deixa eu caçar uma passagem aqui. Essa aqui não é a versão que eu coloquei no grupo. Mas, assim... vão aparecendo nos livros passagens dos personagens. Então, vai ter aqui a passagem da Fantine, da Cosette, do Javert, do Jean Valjean, né? Tudo aqui, né, nesse livrinho. Lógico que na versão original é bem maior e é bem mais detalhado. Mas, assim, cada capítulo deste livro vai falar de uma situação e nos apresentar um personagem, né? Então, assim, que testemunhando a miséria do século, você percebe a pobreza, você percebe, e por isso o título do livro, né, Os Miseráveis, porque são, assim, tanto o Javert no início do livro, quanto a Cosette, eles vivem em estado de miserabilidade. E quando os personagens não vivem em estado de miserabilidade financeira, existe o estado de miserabilidade pessoal, não são pessoas miseráveis, pessoas pobres de espírito, né? E aí nós temos a pobreza da Fantine, da Cosette e também do Mário, e assim, que se representariam a pobreza realmente física, né? A ausência de dinheiro para se manter. E nós temos também a pobreza dos Thénardier e do Javert, que depois a gente vai ver quem são esses personagens. E o livro retrata uma sociedade francesa do século XIX no panorama socioeconômico da população mais pobre, né? Eu retirei esse dado desse site aqui, por isso que apareceu aqui. E qual é o enredo dessa obra? Como eu já dei até um spoiler para vocês. É a história que é passada na França durante o século XIX e os cenários são descritos com extrema riqueza de detalhes. Esse protagonista, que é o Jean Valjean, um homem comum que se vê obrigado a alimentar sua família faminta, e para tanto ele fica roubando pão na vitrine de padaria. E aí, em uma dessas aventuras dele, roubando comida para os familiares, ele acaba sendo pego, né? Acaba sendo condenado, né? Por 5 anos de prisão por roubar um pão, né? E por um arrombamento, né? Porque para roubar, né, esse pão, ele vai ter que arrombar. E assim, vão se passando os anos e ele tenta fugir. Então, esse mau comportamento dele vai acabar aumentando o tempo dele de prisão. Então, inúmeras vezes ele tenta fugir da prisão e ele vai acabar ficando 19 anos, né? Foi condenado por 5 anos, mas as suas tentativas de fuga vão acabar custando a ele 19 anos nessa prisão. E ao deixar a prisão, vocês imaginem uma pessoa que está deixando a prisão, né? E é rejeitado. E tipo assim, não tem para onde ir, as pessoas rejeitam. E é expulso das hospedarias, das casas particulares. E por fim, né, ele vai ser aplicado por um bispo muito generoso, que vai acolher ele. E é esse bispo que vai operar o milagre no Jean Valjean, né? Essa estadia, a bondade humana que vai mudar o Jean Valjean, que outrora era um cara super ríspido, mal talhado por eventos, né, que ele considera não, que são horríveis, né? Então ele é aquele cara duro que vai ser convertido por o bispo com a sua bondade. Vocês vão ver qual é a ação que o bispo vai fazer com o Jean Valjean. É uma ação muito bonita. Então, o romantismo, né, que é o período literário a qual o livro pertence, é uma vertente artística que nasce na Europa e consistiu na oposição entre valores racionais do neoclassicismo, né? Como estética literária, há essencialmente um apelo ao egocentrismo, artista, à fantasia, à idealização,
Ademais, o movimento surge em uma Europa que passava por diversas mudanças econômicas e sociais que acabaram sendo influenciadas, essas mudanças foram influenciadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. E entre os principais elementos históricos estão a Era Napoleônica e a Revolução Industrial, né? E por fim também a questão, posso afirmar que o romance romântico consiste no gênero burguês, então vocês imaginam que é a ascensão da burguesia. Existe também a questão do colonialismo, né? Europeu. E tudo isso é o contexto do livro. Então, assim, gente, essa aula aqui é só para apresentar o livro para vocês. E vocês terão até o dia 30 de junho para terminar a leitura, tá bom? E aí depois eu vou passar a nossa atividade que vai compor a nota de vocês. Se tiverem dúvidas, já sabem, só entrar em contato comigo, né? Pelo WhatsApp, nós temos o nosso grupo. E consigam, né? O livro tá no grupo, mas se vocês quiserem ler uma versão maior, não tem problema. E por hoje, né? Na sala de hoje era só isso. Um grande abraço e até mais.